Entender melhor as estratégias utilizadas pelos russos, nós vamos conversar a partir de agora com o comandante Leonardo Matos. Ele é professor de geopolítica da Escola de Guerra Naval, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder transmitir a sociedade brasileira, ainda mais por um canal de tanto prestígio como a Jovem Pan, informações desse conflito. Eu estava observando agora a matéria sobre Petrópolis e ouvindo o Rodrigo. Realmente, depois de tanta tragédia que nós passamos nesses 2 anos, ainda ter que acompanhar esse conflito na Ucrânia realmente é bastante doloroso. Pois é, Leonardo, historicamente a conquista de territórios terrestres passa também pela conquista de regiões litorâneas, né? Me lembro, inclusive, daquele episódio chamado do Dia D, em que os aliados chegaram à França por meio da Normandia, as praias da Normandia. Trazendo um pouco esses elementos e um pouco desse histórico para a guerra da Ucrânia, a gente tem visto um avanço substancial das tropas de Vladimir Putin em relação a essas regiões litorâneas, sobretudo no Mar de Azov e também no Mar Negro. Então, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência por qual razão a conquista do mar se tornou fundamental nesse momento, nesse conflito lá na Ucrânia. Pois não, fundamental porque nós não podemos esquecer que 85% do comércio internacional trafega pelo mar. Então, obviamente, que a importância de se ter acesso os portos terem livre acesso para o mar, fundamental para o comércio internacional. E tudo, pelo que nós estamos acompanhando desse conflito, a Rússia ela iniciou esse processo em 2014 com a anexação da Crimeia, porque na Crimeia fica a sede da esquadra da Rússia no Mar Negro. A Rússia possui 4 esquadras, esquadra do Norte, esquadra do Báltico, do Pacífico e do Mar Negro, ainda possui uma flotilha no Mar Cáspio, e realmente a esquadra do Mar Negro, localizada em Sebastopol, bem central ao Mar Negro. A partir dali, com o início do conflito, em 24 de fevereiro, nós observamos na estratégia russa, primeiramente, tomar o Mar de Azov, ou seja, ela bloqueou qualquer saída e entrada de navios no Mar de Azov, e agora todos os portos ucranianos estão bloqueados, o que impede que a Ucrânia, por exemplo, possa exportar grãos, exportar seus produtos e receber produtos também vindo de outros países pelo oceano. Então, a situação ela é muito grave. Na verdade, quanto mais o tempo passa, obviamente, pior fica a situação, porque o abastecimento, não apenas da própria Ucrânia, mas também a Ucrânia abastecendo de grãos outros países, ela passa pelo mar. E o porto de Odessa, que é o principal porto da Ucrânia, me preocupa bastante, porque ele atualmente tem uma quantidade muito grande de navios russos fora ali do mar, no Mar Negro, ali bloqueando o acesso a Odessa, e há alguns especialistas que acreditam até na possibilidade de um desembarque anfíbio, que é uma operação bastante complexa, bastante arriscada. Eu até acredito que não vai ocorrer o desembarque anfíbio pelo risco dessa operação, inclusive para as próprias forças russas. Mas só o bloqueio desse porto já é algo muito relevante. Inclusive, temos informações de navios mercantes atracados em portos ucranianos que já foram conquistados por terra, por forças russas, e esses navios já foram levados por rebocadores russos para portos russos, navios carregados, por exemplo, com grãos. É a informação que nós tivemos do governo da Ucrânia, não temos condições de afirmar. Ou seja, a situação em termos marítimos, do ponto de vista do poder naval, hoje o Mar de Azov já está totalmente dominado pela força russa, faltando apenas o porto de Mariupol. Após a conquista do porto de Mariupol, temos acompanhado o sofrimento, o drama ali naquela cidade, que já está cercada há alguns dias. Após conquistar Mariupol, a Rússia terá todo o domínio, o controle do Mar de Azov, e aí fica a expectativa até onde a Rússia vai prosseguir nessa escalada, nessa operação para o oeste. E, como eu falei, o porto de Odessa, o mais importante porto da Ucrânia, já foi o mais importante porto da Rússia e da União Soviética. Então, é uma expectativa, estamos acompanhando. Como você mesmo disse no início da reportagem,
já temos informações de navios russos no Mar Negro efetuando ataques em determinados pontos do território da Ucrânia por míssil. Aliás, não apenas do Mar Negro, é importante também chamar a atenção que já temos informações de que navios russos no Mar Cáspio já efetuaram o lançamento de mísseis em algumas cidades, em alguns pontos dentro do território ucraniano. Ou seja, o domínio do mar, ali naquele norte do Mar Negro, por parte das forças russas, dá uma amplitude de manobra para a Rússia muito considerável. E isso acontece porque a Ucrânia não tem uma marinha forte. É um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui para os nossos amigos. Sim. E, professor, depois de 3 semanas de guerra, eu vou repetir o que disse no início dessa edição, conversando com os nossos comentaristas, muitos dos analistas em geopolítica que nós temos ouvido, né, nesses últimos dias, disseram que após esse período, após esses 21 dias, diante da estagnação de movimentos de tropas russas, não diante do arrefecimento dos bombardeios, porque não houve, mas da estagnação dessas tropas russas, podíamos esperar uma escalada da guerra em relação ao uso de equipamentos e armamentos por parte da Rússia, que tem, obviamente, um grande poderio bélico que ainda não foi utilizado. Inclusive, no fim de semana, também trouxemos essa informação e a Rússia admitiu que teria usado pela primeira vez os chamados mísseis hipersônicos com alto poder de destruição. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que são esses artefatos e dimensionar o poder de destruição deles. A gente trouxe, inclusive, o detalhe desses ataques com esses mísseis que no fim de semana chegaram a destruir um armazém, um depósito de armas ucranianas e de outros equipamentos de guerra usados pelas tropas ucranianas também. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que são esses artefatos e o poder de destruição deles. Ok, excelente a pergunta sua. Primeiro, eu acho que o uso de armas hipersônicas pela Rússia, recentemente, nos últimos dias, na minha avaliação, pelos alvos que foram atacados, tem muito mais uma intenção de propaganda da indústria de defesa russa. Também acho que é importante a gente lembrar que a Rússia é o segundo maior exportador de armas do planeta, só perde para os Estados Unidos. E é importante também a gente ressaltar que um país, para ser soberano, precisa de uma indústria de defesa forte, uma indústria de defesa que consiga suprir as suas necessidades. Então, eu acho que o emprego de mísseis hipersônicos, e aí também explicando um pouquinho, o míssil hipersônico é um míssil de altíssima velocidade, em que os sistemas de defesa antiaérea não conseguem destruir em sua grande maioria. Aliás, a Rússia hoje possui os principais mísseis hipersônicos do planeta são russos. A tecnologia de mísseis hipersônicos da Rússia hoje é superior, inclusive, à dos Estados Unidos e da China. Há uma grande preocupação em relação a esses mísseis hipersônicos. E, como eu falei, eu acho que o lançamento desses mísseis hipersônicos, o emprego desses mísseis hipersônicos agora no conflito, tem muito mais um caráter até de propaganda russa, mostrar ao Ocidente o seu poder militar, porque são mísseis de altíssima velocidade que os sistemas de defesa não conseguem destruir. Então, essa é a principal, digamos assim, a grande vantagem que os mísseis hipersônicos trazem e até as informações que nós possuímos, a Rússia está tão avançada no desenvolvimento desses mísseis, já fez, inclusive, testes de lançamento de mísseis hipersônicos lançados a partir de submarinos, e há a previsão de que todas as esquadras, como comentei, as 4 esquadras russas e a flotilha do Mar Cáspio terão esses mísseis hipersônicos em seus navios até o final deste ano. Ou seja, é uma capacidade militar muito grande. Você também comentou agora de que a Rússia ainda não utilizou tudo que ela possui, isso é verdade, mas o emprego de mísseis hipersônicos nesses últimos dias, na minha avaliação, tem mais um caráter de propaganda do poder militar da Rússia do que propriamente uma justificativa, já que os sistemas ucranianos hoje não têm capacidade de interceptar um míssil dessa velocidade. Aliás, eu diria que hoje, mísseis hipersônicos, nenhum país tem sistemas confiáveis para interceptar mísseis dessa velocidade. Um grande desafio para todos os países, inclusive os países da OTAN.
Seguimos agora com as perguntas dos nossos comentaristas. Fabiana Barroso, o professor Leonardo Matos está à sua disposição. Professor, você acabou de dizer que uma das ferramentas que mais deve um país, uma nação ter, são mecanismos de defesa. Queria aproveitá-lo aqui e perguntar em relação ao Brasil. Como o senhor enxerga o Brasil não ter e não poder ter equipamento nuclear, como arma nuclear, como defesa do nosso país, que é de um tamanho colossal? Fabiana, excelente questão também que você trouxe, é uma questão obviamente muito polêmica, como você sabe, como todos nós sabemos, uma decisão soberana do povo brasileiro, através de seus representantes, de estar na nossa Constituição a proibição de termos armas nucleares, mas nós também temos que explicar isso à sociedade. Eu acho que essa questão de ter ou não ter arma nuclear precisa ser explicada à sociedade. Isso é um preço. A Ucrânia abriu mão das armas nucleares que possuía, devolveu essas armas nucleares para a Rússia depois que a União Soviética ela acabou em 1991 e agora ela está pagando o preço por não ter esse armamento. Temos aí vários casos de países, todos os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas possuem armas nucleares, a Índia possui armas nucleares, o Paquistão possui armas nucleares. Então, eu acho que não cabe a mim agora dizer que o Brasil deve ou não possuir armas nucleares, mas cabe a mim, como estudioso do assunto de geopolítica, ensino isso na Escola de Guerra Naval, temos que deixar claro para a sociedade brasileira o preço que podemos vir a pagar por não termos forças armadas no nível necessário para defender o nosso país, com o tamanho que o país tem, com o litoral que o país tem. Isso é que eu acho que é importante e eu acho que nós não estamos discutindo isso. Nós, que eu digo de uma maneira geral, o que eu tenho visto são discussões, são pontos de vista em relação a esse conflito, como se fosse até algo distante, que não tivesse nada com o Brasil. O que tenho escutado por aqui é muita preocupação com relação a preço de combustível, preço de commodities, mas eu não tenho escutado uma discussão séria com relação à defesa do Brasil. A pergunta que eu faço nas minhas palestras, nas minhas aulas com meus alunos estamos preparados para um ataque de uma potência como a Rússia? Eu acho que isso é que deveríamos estar discutindo também nesse momento, não apenas aumento de preço de combustível, de commodities de uma maneira geral. Rodrigo Constantino. Boa noite, professor. Pois é, ainda mais num contexto que um presidente da França, por exemplo, considera a Amazônia propriedade dele ou do mundo e não do Brasil, né? Mas eu queria pegar daí e dizer o seguinte, desde a queda da União Soviética, o fim da Guerra Fria, nós vivemos um período de relativa tranquilidade internacional da Pax Americana, chamemos assim, quer dizer, uma hegemonia, uma potência hegemônica, né, que acabou bancando o xerife no mundo. E hoje, com essa reação da OTAN e do próprio Estados Unidos diante do que está acontecendo na Ucrânia, muitos países questionam se compensa, né, ficar na mão dessa proteção. Então, nós estamos vendo o Japão refletindo em relação a armamento, a própria Alemanha. O senhor acredita numa corrida armamentista daqui para frente? Rodrigo, eu não acredito, eu tenho certeza. Nós já estamos vendo isso. A Alemanha já aumentou a sua previsão de compra de armamentos, de investimento em defesa. Eu até comentei recentemente uma palestra que acordaram um gigante adormecido, no caso da Alemanha. Estamos vendo aí também o Japão aumentando a sua capacidade de defesa. Temos esse ano agora o maior orçamento de defesa dos últimos anos do Japão. Eu acho que, volto a insistir, é o momento também da nossa sociedade discutir um pouco a questão de defesa. Eu sei que o Brasil tem muitas mazelas, tem muitas necessidades, mas qual é o preço da nossa vida, né? A defesa do nosso país é a defesa da nossa própria vida. Eu acho que isso precisa ser discutido, precisa ser melhor explicado para a sociedade, para que possamos entender e possamos fazer opções. A vida é feita de opções e temos aí vários exemplos. Posso citar um caso que acho que deveríamos ter atenção, que é o caso da Índia, um país fantástico, mas com diversos problemas, como é o caso do Brasil, mas que não abriu mão da sua indústria de defesa, da sua capacitação em termos de defesa para se proteger de qualquer ameaça. A questão de aumento de gastos de defesa e uma corrida armamentista, isso já é fato. E um ponto importante, Rodrigo, também temos que explicar para a sociedade, é que não se constrói uma capacidade de defesa de um dia para outro. Ou seja, eu até faço uma brincadeira com meus alunos que nós não compramos uma fragata, um submarino no supermercado. Você demora tempo, né? Não apenas para construir os navios, submarinos,
Estamos agora com um programa de construção das nossas fragatas classe Tamandaré, programa de construção dos submarinos. Isso demora não apenas a construção dessa capacidade em termos de defesa, como também do preparo dos militares. São 4 anos na Escola Naval para se formar um oficial, ele sai segundo-tenente, ainda tem alguns anos até realmente estar capacitado. Quando eu fui comandar meu primeiro navio, já tinha 8, 9 anos de oficial. Ou seja, a capacitação do pessoal também é muito importante, precisamos levar em consideração nessa equação de defesa da soberania do Brasil. Estamos quase no final do nosso tempo para a entrevista, então eu peço, por gentileza, rapidamente a pergunta de Marco Antônio Costa, que o professor seja também breve na resposta. Por gentileza. Vou ser breve. Boa noite, professor. Então, eu entendi o ponto que o senhor colocou e eu concordo com ele também, acho que é relevante levantar essa questão. Qual seria, então, a provocação que você faria no âmbito docente? Qual seria o grupo que você estimularia a promover esses debates de maneira mais efusiva ou mais intensa? Porque toda hora eu mando recado aqui para professores de direito. Eu acho que tem vários debates que não são feitos nas faculdades. Qual seria o grupo que lideraria uma discussão a respeito disso, junto ao Congresso, junto ao corpo parlamentar aqui no Brasil? Marco Antônio, muito obrigado também. Eu tenho defendido já há muitos anos que, na verdade, nós precisamos rever a questão dos currículos dos cursos superiores e introduzir em todos os cursos de graduação uma disciplina, no caso que eu ministro lá na Escola de Guerra Naval, que é de Geopolítica e Oceanopolítica, para todos os cursos. Porque, na verdade, defesa não é assunto apenas de militares, defesa é assunto para toda a sociedade. Na hora que nós entrarmos num conflito, todos nós precisaremos estar participando de alguma forma. E nada melhor do que termos nos próprios cursos de graduação alguma disciplina que possa discutir isso e possam abrir um pouco a cabeça da nossa sociedade de uma maneira geral para essas questões que são tão importantes. Nada mais importante do que a vida, Marco Antônio. Tá certo. As perspectivas para a guerra na Ucrânia em destaque com o comandante Leonardo Matos, que é professor de Geopolítica da Escola de Guerra Naval, a quem agradecemos demais pela participação. Boa noite ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.